Muito boa tarde para você que se liga comigo. Chega mais, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da Série A de Campeonato Brasileiro. Hoje é clássico Sansão, São Paulo e Santos. Duelo para se reabilitar no Campeonato Brasileiro, já que os dois times ali brigam na parte de baixo da tabela. Antes de mais nada, antes de passar pelas informações, queria desejar uma feliz Páscoa para todos vocês. Obrigado por reservarem um tempinho pra gente nesse dia tão especial. Vocês com as suas famílias, todos aí de braços abertos, todos felizes, todos contentes. Então uma feliz Páscoa para todos vocês, viu, galera? Eu vou para as primeiras informações e logo na sequência eu já chamo a Priscila aqui também pra gente debater tudo a respeito deste clássico. É clássico Sansão, estádio Cícero Pompeu de Toledo. Ô Morumbis, é o palco para o jogo de hoje entre São Paulo e Santos. Estamos aí já na quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. São 12 rodadas antes da paralisação para o Mundial de Clubes. Depois a gente retoma em julho e vai até o dia 21 de dezembro. Estádio do Morumbis com capacidade para mais de 70 mil torcedores. Estádio inaugurado em outubro de 1960, localizado na capital paulista. É o palco para a bola rolar daqui a pouco em mais este grande clássico do futebol paulista, do futebol brasileiro. 19 graus a temperatura, tá frio, chance de chuva na casa dos 10%, mas tem previsão de pancadas de chuva durante o jogo. Por conta disso, a umidade relativa do ar tá ótima, 87%, e um vento intermediário mediano na casa dos 13 km por hora. São essas as informações pro clássico São Paulo e Santos, quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Priscila também chegando aqui comigo. Priscila, muito boa tarde para você, feliz Páscoa, seja bem-vinda também. Quero aí que você fale do seu nível de favoritismo no jogo, vamos dar boa tarde pra galera. Fica à vontade, Priscila, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Fabrício, muito boa tarde para todos vocês que estão chegando por aqui. E hoje temos aí jogo e temos clássico nessa Páscoa. São Paulo e Santos se enfrentando, clássico Sansão. E é clássico, né, Fabrício? A gente tá com duas equipes aqui que vem enfrentando algumas dificuldades. A gente vai falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho. Mas ainda assim não deixa de ser um clássico. E nos clássicos, normalmente a Priscila fica em 50% ali para cada lado. Fica em cima do muro porque eu acho que tudo pode acontecer. Dificilmente eu vou com um nível de favoritismo diferente disso quando a gente se trata de clássico. A não ser que tenha ali uma diferença muito gritante mesmo. Mas nesse momento, então, eu coloco as duas equipes aí com 50%. O que acontecer, aconteceu porque é clássico. Priscila, tem essa história do 50%, clássico não tem favorito. Eu sempre tento trazer um panorama para sair disso, mas hoje é complicado, né? Porque assim, é um São Paulo que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro com o resultado que tivemos hoje. Juventude e Mirassol jogaram mais cedo. São Paulo aparece na parte de baixo da tabela. Santos aparece na parte de baixo da tabela. Querendo ou não, é uma briga para escapar da zona do rebaixamento. Os dois times com lesões, com problemas. O Santos sem Neymar, sem Soteldo. O São Paulo sem Lucas, sem Oscar, agora sem Caleri. Eu acho que é 50% mesmo para cada lado, porque o momento das duas equipes é bem parecido, né? A Thaís falando, nada de ficar em cima do muro hoje, hein, Pri? Pois é, Thaís, mas eu até fiquei pensando, eu falei, quem que eu vou colocar ali de favorito? Antes de começar a transmissão aqui mesmo, puxando tudo que vem acontecendo com as equipes, mas eu acho que até o momento das duas equipes acabam sendo ali mais semelhantes, com desfalques, questão de técnico também, de um lado ali, Caixinha demitido, do outro Zubeldia pressionado no cargo, embora esteja assegurado pela diretoria ali do São Paulo. Então, você chegou Coisas a falar semelhantes. Você chegou a falar pra gente em outra transmissão que ele estava garantido até hoje, né? Até o clássico contra o Santos. Garantido até o jogo de hoje. Mas ele está assegurado aí no cargo, Fabrício. O elenco apoia ele, a gestão ali, a diretoria apoia o trabalho dele. Inclusive a diretoria acredita que com o retorno dos que estão desfalcados aí dessa equipe do São Paulo, que são jogadores cruciais e que estão fazendo muita falta aí pro andamento
dessas campanhas do São Paulo. Então a diretoria acredita que quando tiver o retorno dos jogadores, das peças chaves aí desse elenco, e que o elenco estiver ali fechado, pelo menos ali na sua maioria, né, com os jogadores, o DM bem esvaziado, eles acreditam que a sequência será melhor e que o Zubeldia conseguirá fazer um trabalho melhor aí com esses jogadores retornando. Então, enquanto isso não acontecer, o Zubeldia eu acho que fica segurado no cargo assim, a não ser que aconteça uma catástrofe. Caso contrário, ele fica assim. Agora, se voltam as peças importantes e ainda assim o São Paulo continua com o desempenho que vem apresentando, aí as coisas podem começar a mudar. Fala-se sim que o técnico está pressionado, mas isso é mais uma questão nossa que trabalhamos com isso, torcedores e tudo mais, da diretoria em si, e o elenco ali apoiando o trabalho do Zubeldia. Assim, a gente vai falar bastante desse negócio de técnico, né? Porque de um lado o Caixinha caiu e do outro lado o Zubeldia, como a Priscila disse, tá na corda bamba. Eu acho muito complicado a gente colocar o Zubeldia nessa posição, porque é o que você tá falando mesmo, não tem elenco. O São Paulo, eu falei isso na primeira live que a gente fez do São Paulo nesse ano, se eu não me engano foi um São Paulo e Guarani, ainda pelo Campeonato Paulista. O São Paulo venceu, foi só por 1-0, mas criou bastante, teve boas chances de gol naquele jogo, e eu disse, o time do São Paulo, os 11 do São Paulo, esse time é muito bom, dá pra brigar por título, dá pra bater de frente. Agora, qualquer lesão que tiver, qualquer problema, qualquer coisa que saia do previsto que acontecer com o São Paulo, vai ser muito difícil, porque é um time bom, mas o elenco é limitado. Quando a gente vai para o banco de reservas e começa a suprir esses jogadores que acabaram saindo, seja por lesão, no caso aqui é lesão, né? Cai muito o índice técnico, cai muito o rendimento dessa equipe do São Paulo. E aí acontece esse tipo de coisa. O trabalho não rende, os resultados não acontecem, o técnico fica na corda bamba. Aí eu penso, se vira o Dorival, que é um nome que eu ouço bastante aí na equipe do São Paulo. Ontem a gente falou que ele estava cotado também na equipe do Corinthians. Se vem o Dorival, sem reforço, vai conseguir fazer muita coisa diferente? Eu entendo o que a torcida está cobrando do Zubeldia. E eu acho que tem 2 pontos aí em cima do Zubeldia que a gente pode falar. O primeiro deles é que é um técnico muito teimoso. É um técnico, naquele jogo de Libertadores contra o Alianza Lima, que estava 2-0, você não precisava tirar um atacante e colocar um lateral. Você não precisa se fechar dentro da sua casa contra uma equipe do futebol peruano que nunca tinha empatado um jogo no Brasil. Foi o primeiro ponto que o Alianza Lima conquistou em território brasileiro em toda a sua história. Não precisava ter feito isso. Outro ponto que eu acho bastante ruim do Zubeldia também é que não dá muitas chances para os garotos da base. Agora o Lucas Ferreira tá aparecendo bastante nesses últimos 3, 4 jogos. O Alves também, às vezes, a gente tá vendo aparecer em campo. Mas quem tá pedindo passagem é o Rian. E a gente não vê o Rian jogar. Eu acho que são esses 2 fatores, viu, Priscila, que pesam bastante aí para o caso do Zubeldia vier a deixar o cargo. Concordo com você, são 2 fatores que estão pesando aí. Aí a pergunta que fica é nessa questão de teimosia. Existe possibilidade de mudar alguma coisa sobre isso? Também acho que seja difícil. Mas quando a gente pensa nesse sentido mesmo, eu sempre falo isso por aqui. Sai o Zubeldia, quem que vem? E aí, com o elenco que tem nas mãos, com a negociação que será feita, vem, inclusive. O nome mais cotado é o Dorival, né? Inclusive o Dorival foi consultado pelo Santos também, viu? Mas aí o Dorival não deu andamento ali na negociação e tudo mais. O Dorival tá sendo muito pedido nos clubes, viu, Fabrício? Você tá falando muito aí de seleção, de desempenho dele, mas esses técnicos que têm caído, a gente vai consultar ali o clube e eles têm procurado pelo Dorival. Quem vem? E aí a gente também não pode deixar de tocar aqui, claro, não é muito nosso mérito falar sobre isso, a gente quer falar sobre futebol, mas as dívidas não tem como, então tem que ser tudo muito dentro do que é possível e o que esteja ao alcance aí do São Paulo no momento. E nesse momento o Zubeldia fica segurado no cargo. Agora, até quando isso também vai se sustentar, eu não sei, porque se o São Paulo começa a se complicar aqui no campeonato,
Campeonato Brasileiro. Por mais que a diretoria aprove o trabalho dele, acredite no trabalho dele, algumas coisas vão precisar começar a acontecer. Com os resultados dessa rodada, o São Paulo nesse momento está na zona de rebaixamento. Mas ainda vai jogar e tudo mais, algo vai acontecer nesse sentido. O problema é esse, é começar a se complicar daqui pra frente. E aí, sempre cai pro lado do técnico. A gente pode falar que tem jogadores que tem culpa, elenco limitado e tudo mais, tem. Mas o clube não vai demitir todo o elenco e contratar novas peças. Quem tem que dar conta do recado aí acaba sendo o técnico e acaba então sobrando pro técnico. Se tem alguém para ser demitido é ele. Então nesse sentido, se for acontecer, se ficar muito insustentável aí essa equipe do São Paulo, não tem o que fazer. Algumas coisas vão precisar acontecer, mas nesse momento o São Paulo aguarda o retorno das peças-chave dessa cavalaria que estão lesionados. Agora o Caleri, pode esquecer, Caleri aí, previsão 9 meses de retorno, é caso cirúrgico, não tem jeito. Esse aí não vai ficar na pretensão por um bom tempo, mas Oscar, Lucas ali já devem retornar logo logo. E aí eu acho que o São Paulo, a diretoria ali vai tomar como base isso. Se volta essas peças e o desempenho continua não sendo tão dentro do esperado, aí acho que a pressão cresce muito mais. Vamos então às prováveis escalações. Vamos ver se a Thaís vai aprovar o elenco do Santos. Vamos ver se a galera que torce pro Tricolor vai aprovar o elenco do São Paulo para esse jogo de hoje. Então, prováveis escalações na tela do canal NFM para vocês. A gente começa com a provável do São Paulo. Olha só, viu? Rafael no gol, Ferrarese na beirada direita, Arboleda e Alan Franco, os dois zagueiros, e o Wendel fechando pela esquerda. Hoje não tem, pelo menos na provável escalação, a linha de 3 zagueiros do Zubeldia, a não ser que o Ferrarese jogue assim, mas não é o que está indicando o Ferrarese ali na lateral direita mesmo. Alisson no meio de campo, Marcos Antônio e Matheus Alves, completando essa trinca do São Paulo. Na frente, Lucas Ferreira, Ferreirinha, que tá demais, e o André Silva é quem entra no lugar do Caleri, a provável escalação do São Paulo Futebol Clube para o jogo de hoje. Vamos agora com a provável do Santos. Daqui a pouquinho a Priscila traz pra gente aí todas as informações do Tricolor. Provável Santos tem Gabriel Brazão no gol, 4-3-3, hein? Léo Godoy na lateral direita, Zé Ivaldo e Gil formando dupla de retaguarda e o Escobar fechando na lateral esquerda do Peixe. A gente parte ali pro meio de campo com o João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rolheiser. Rolheiser assumindo essa função então que era do Neymar, né? Na frente, Álvaro Barreal, Guilherme, um por cada lado, né? O Guilherme deve jogar um pouquinho mais deslocado pela esquerda e o Barreal pela direita. Tiquinho Soares como referência lá dentro da área. Provável escalação do Santos também devidamente apresentada